quero entender, né? Você que é chefe de análise de ações da Orama Investimentos, estão chamando o balanço do Bradesco de ruim até para os pessimistas. É isso mesmo, na sua visão? O número veio bastante fraco, né, a gente teve o destaque aí realmente foi, como todo mundo está mencionando, o provisionamento das lojas americanas, né, que ninguém nomeou no balanço, mas que claramente é o evento que impactou. Então a gente teve, até o momento, 3 resultados divulgados, né, tivemos aí Santander provisionando 1,1 bi, num total de 3,8, então 30% provisionado, 70% ainda descoberto. Então, o Santander tendo uma perspectiva aí bem menos cautelosa do que os demais. Itaú, que já vinha provisionando 1,7 bi e colocou uma provisão adicional de 1,3, já com os 3 bi total de exposição provisionados. Então, o Itaú não tem mais perspectiva de deterioração de resultado por causa disso, né? Diferentemente do Santander. E Bradesco seguiu a mesma linha do Itaú, só que o Bradesco não tinha provisionado nada e a exposição do Bradesco era maior mesmo, de 4,8 bi, né? Quase 5 bi aí, praticamente o dobro do que a gente observou no Itaú. Então, isso aí trouxe o resultado bastante para baixo, né? O que a gente fez a nossa conta, descontando imposto de renda, qual seria o efeito aí no lucro líquido desses 4,8, seria um efeito aí na casa de 3,6, usando imposto de renda seria 5%, e isso aí deixaria o banco com um ROI de 13% ali, com um resultado, um lucro líquido não muito diferente do terceiro tri. Terceiro tri que foi bastante mal visto, né, pelo mercado, mas não teria sido nenhuma surpresa para quem acompanha, assim. Então, o resultado de Americanas, de fato, foi o carro-chefe aí do que a gente observou no resultado. Eu queria que você, por gentileza, pudesse traduzir aí esses termos, né? O que significa quando o Bradesco diz que provisionou em 100% a sua exposição a Americanas? O que significa é que o lucro ele é uma medida contábil, né, ele não reflete o caixa que transitou de fato na conta corrente do banco, né, vamos dizer assim. E aí contabilmente, o que o Bradesco fala quando ele provisionou 100%, quer dizer que a expectativa dele é de que ele não vai receber nenhum centavo de todo o crédito que ele tem das Americanas. Então, qualquer coisa que ele venha a receber no futuro, por uma ocasional melhora aí, ou conseguiu negociar alguma coisa, conseguiu vender o crédito para alguém, qualquer melhora naquela situação será 100% revertida como resultado positivo nos próximos DFs, né? E não há nenhuma possibilidade de você ter uma deterioração adicional. Então, conforme o analista na matéria que você mostrou mencionou, o balanço está limpo, quer dizer que não existem mais é, coisas que possam deteriorar ainda mais a marcação do crédito Americanas dentro do balanço do Bradesco. Então, próximos resultados não serão afetados, diferente do caso que a gente observou agora no Santander. E essa possibilidade do Bradesco se recuperar dessa marca aí do estrago da Americanas, ela é positiva para o longo prazo, no curto prazo também. Olha, o Bradesco não é uma grande vítima. Ele é um cara que tinha um banco que tinha alocado um pouquinho mais do que os seus pares, né? Inclusive, temos o resultado do BTG aí para vir, que o BTG é um dos que tem tido voz bastante ativa na negociação, que tem judicializado mais, foi inclusive a casa que começou a judicialização, então o BTG também deve ter uma parcela grande aí de exposição. Então, foi um erro, né? Que todo mundo da indústria deixou passar, não é um negócio que reflete aí na gestão, uma gestão mal feita por parte do corpo executivo do Bradesco. Então, não acho que isso seja um fator que vá implicar o corpo executivo ou vá marcar o Bradesco como um banco que faz má gestão aí de crédito. Legal. E essa questão da Americanas foi bem marcante no balanço hoje, para prejudicar as negociações. Mas e a inadimplência, né? No trimestre anterior, a gente viu a inadimplência sendo um fator marcante para esse último trimestre. O que vocês observaram? Tem uma tendência aí que se mostra recorrente? Tem, de fato, tem uma tendência, né, a inadimplência, vinha no quarto tri de 21 na casa de 2,8%, né, isso medindo a porcentagem dos créditos que atrasaram com mais de 90 dias, né, então que deixaram de pagar durante 3 meses. Então essa é uma medida muito usada, os 2,8% deram uma deteriorada boa ali na comparação anual no terceiro tri, né, estou falando do trimestre anterior, que foi para 3,9%, então
Lembrando que nesse terceiro trimestre de 2022, né, que foi divulgado no ano passado, o banco caiu mais de 10% no pregão e tal. E aí o que a gente observou agora, né, na divulgação de ontem à noite, hoje de manhã, repercutindo, foi uma deterioração adicional de 3,9 para 4,3%, então uma piora aí de 0,4% na inadimplência, e que essa piora teria sido ainda pior, né, vamos dizer assim, se o banco não tivesse vendido um pedaço da sua carteira de crédito. O banco vendeu um pedaço da carteira de crédito, se ele não tivesse vendido, estaria com inadimplência, conforme divulgado pela própria gestão, de 4,9%. Então, um número que realmente continuou a sua deterioração, né. E como fica essa questão da inadimplência do Bradesco em relação aos seus pares? Olha, o Bradesco, ele realmente a gente não viu nenhum a gente viu o Bradesco colocando o crédito de uma forma um pouquinho mais ousada, né, e o Bradesco naturalmente é um banco mais exposto à baixa renda e a pequenas e médias empresas do que os seus pares, né, do que especialmente o Itaú e o Banco do Brasil, né, porque se a gente falar de Santander, o Santander também tá bastante grande nesses nichos. Então, a deterioração do que a gente está vendo aí no cenário econômico, realmente afetou a inadimplência nesse sentido, que se somou à falta de parcimônia aí por parte do banco. Então o próprio Lazari veio falando isso aí no call: "Ah, a gente poderia ter emprestado menos, tal, tal". Realmente, mas assim, o que aconteceu é uma política que não foi acertada, né, uma política, vamos dizer assim, tática, e como qualquer coisa desse tipo, né, a gente vai seguir vendo isso aí, o impacto disso aí nos próximos trimestres, não é de um dia para o outro que você conserta isso. O Lazari, no terceiro TRI de 22, já tinha falado que próximos trimestres seriam turbulentos, então todo mundo esperava. Não é à toa que o Bradesco chegou a cair 6, aí fechou caindo 8, mas no terceiro TRI de 22, que o ROI foi de 13% e não de 4, muito melhor, o banco caiu mais, que a surpresa foi maior. Agora, esse negócio de provisionamento de 100%, eu pelo menos considerei bastante acertado, né, porque mostra um rigor, mostra um compromisso aí com não surpreender o mercado, que foi a grande crítica lá no terceiro TRI, porque o Bradesco vinha dando um guidance bastante, uma orientação, né, falando para o mercado: "Ah, não, tá tudo mais ou menos aqui, tá rodando", e gerou essa surpresa que a gente teve no terceiro TRI. Então, por parte de comunicação, eu vejo melhor, né, e confiança é fundamental aí para o pricing das ações, que é tudo baseado em expectativa. Então, assim, não sei se essa pergunta que eu vou fazer ela é possível de ser respondida, mas mesmo assim o fator Americanas, né, caso não fosse tão grande assim, o mercado não teria absorvido tão bem esse balanço do Bradesco. A gente teve sim uma deterioração na inadimplência aí na carteira de crédito, tivemos não crescimento, né, uma carteira de crédito que foi estável, o que é normal, né, porque na inadimplência, no provisionamento, o banco está sofrendo com as atitudes do passado e agora está sendo mais parcimonioso na concessão, então está parando de crescer e está sofrendo com a deterioração da carteira que ele contraiu anteriormente. É um momento em que ele está sendo prejudicado dos 2 lados. Então é natural que o resultado não venha bom mesmo, assim, né. O guidance que o Lazari passou, né, o guidance, a orientação que ele espera aí para retorno do seu patrimônio líquido, né, o ROI, ou ROAE, né, o ROI médio, de 2023, é na casa de 17, 18%. Então aí já retornando a patamares de 2021, retornando a patamares históricos do Bradesco, e o Lazari conseguindo entregar isso aí, tem um bom potencial de apreciação para a ação, porque hoje o valor de mercado está 0,9 do book, assim, é um múltiplo sobre o valor patrimonial que é muito abaixo da média histórica, e por isso a gente vê espaço para alta aí, né. Claro que muita volatilidade do caminho, pode cair bastante mais, mas enfim, tirando essa expectativa aí de curto prazo, a gente vê a ação como bastante atrativa. Legal. E para quem já investe, né, no Bradesco, quando vê essas grandes movimentações, tanto muito para cima, muito para baixo, como foi o caso de hoje, qual é o conselho que você dá aí para quem fica meio desesperado, não sabe o que fazer? A alocação ela tem que vir de uma ideia que você concebe antes do evento, né. Então antes disso aqui, você já tinha que ter na sua cabeça quanto que você quer ter mais ou menos de alocação e até quanto você quer chegar, caso o mercado seja favorável para você. Então, se você vou dar um exemplo aqui, se você gostaria de estar exposto entre 5 e
12% de Bradesco, e hoje você está com 7, 8, você pode comprar mais e tal. Eu não sou muito favorável a essa ideia de: "Ah, não, agora está barato, compra", porque às vezes você fica muito alocado num papel e você não está confortável. Enfim, eu sou a favor de diversificação, até certo ponto, assim, mas, o momento é de compra. Se você está sobrealocado, eu recomendo que não compre, mas a gente também vê bastante volatilidade no curto prazo, né, tanto por momento macro, quanto por desconfiança do mercado mesmo. Então, te dar um outro exemplo aqui, Natura, a gente passou por um período de desconfiança muito grande, e agora o mercado está retomando a confiança. Então foram um pouco mais de um ano, né, da deterioração lá desde que atingiu o preço 60. E assim, acredito que isso vai acontecer com o Bradesco também, né, esse momento de desconfiança vai passar. Agora, se vai ser em 2, 3 ou 4 ou 6 meses, aí que é muito difícil de prever. Legal. E qual que é o balanço que vocês fazem até então desses bancos, né, que já divulgaram seus resultados? Até então, qual é a percepção de vocês? É, nada muito sério, assim, a gente vê uma deterioração sim, mas em crises financeiras anteriores a situação ficou bem mais grave, né. Então, assim, Itaú entregando ROI de 19%, parece que nem foi afetado por nada. A gente tem o Santander ali com um ano de tropeço, mas ainda está vivo. Então, eh, vemos como uma rodada de balanço um pouquinho mais fraca do que o normal, o que se reflete no preço das ações, né, então estamos vendo o Bradesco aí, mas, eh, se você pegar, né, uma perspectiva, um horizonte aí de alocação em ações, né, que o investidor fala que é o longo prazo, mas sempre entra em pânico quando cai bastante 10% aí. Mas num horizonte mais longo, vemos como uma volatilidade aí razoável, mas um impacto de fato, né, no business, que não foi tão grande assim não. E daqui para frente, já tem alguma projeção para os grandes bancos? Qual é a visão de vocês? Então, esses amostra aí de grandes bancos está bem heterogênea, né, está se mostrando aí bem heterogênea. Gostamos de Itaú, né, porque é muito bem tocado, está num nicho que está favorável agora, está no múltiplo um pouco mais alto, mas, achamos que compensa. Bradesco gostamos por causa do preço, achamos que o preço compensa bastante, e vemos esse período aí de ROI baixo do banco como passageiro. Banco do Brasil a gente está evitando, né, então estamos recomendando mais cautela com ações aí ligadas a governos, porque, né, temos toda uma volatilidade política um pouco mais aguçada aí. Eh, e Santander também não é um papel que a gente cubra de perto. BTG a gente gosta bastante também, recomendamos, mas o BTG já é um case um pouco mais diferente do que bancão, né, porque tem a questão do crescimento, varejo e tal. Mas, em linhas gerais, Itaú e Bradesco são os nossos piques no setor. E o Banco do Brasil divulga balanço na semana que vem, já temos projeções da casa. O Banco do Brasil vem robusto, né, então não tem como não ser. O trabalho que foi feito aí ao longo dos últimos anos foi muito bom. O Banco do Brasil está bem posicionado em nichos que vêm com baixa inadimplência, que vem com números fortes. Então, o Banco do Brasil vai ter mais um trimestre agraciado pelas gestões anteriores e por um momento macro que especificamente beneficia os nichos em que ele está posicionado, né, especialmente agro, mas também, um público com poder, um pouco mais de poder aquisitivo, né, falando no varejo. Enfim, temos confiança de que o Bradesco vai ter um ROI aí na casa dos perto de 20, né, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas uma lucratividade, né, sobre patrimônio líquido bastante satisfatória. O mercado vem, depois da volatilidade das eleições, puniu bastante o papel, agora já está voltando bem, então temos bastante casa de sell side, né, mandando compra. Então podemos ver alguma coisa tipo BBSE, né, todo mundo muito comprado, e aí o preço do papel cai no fato, né, o tal sobe no fato e sobe no boato e cai no fato. Eh, mas o operacional financeiro acreditamos que vem bastante forte. Bom, o Andrade perguntando se a Suno tem material para investidor iniciante. Tem sim, a gente sempre deixa na descrição desse vídeo, assim como o link para você adquirir as nossas assinaturas. Sempre tem material gratuito, todo dia a gente traz um material novo aqui para você baixar gratuitamente, seja um e-book, um curso, tudo isso aqui disponível. Dá uma olhadinha lá no suno.com.br, tá bem disponível para você, mas tem aqui também na descrição desse vídeo, desse podcast, para agradar todo mundo, né?